processos bem definidos podem salvar o seu negócio do caos? Você já teve a sensação de que todo dia você está apagando um incêndio na sua empresa? Talvez isso seja um indício de que você não está com seus processos muito bem definidos. Hoje eu vou te mostrar de forma simples e prática o que são processos, por que os processos são fundamentais para qualquer negócio, quais os riscos de não mapear seus processos e como você pode começar a mapear hoje mesmo. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre gestão e sobre produtividade, bora aproveitar e se inscrever no canal e deixar aqui o seu like. Então, bora para o conteúdo? O que são processos? Processos são um conjunto de atividades que tem por objetivo atingir um objetivo. E é isso que a gente tem no nosso dia a dia nas empresas. Toda empresa, de alguma maneira, ela tem um sistema de gestão. O que pode acontecer é que esse sistema de gestão pode não ser tão funcional, ele não seja tão organizado, mas a empresa tem, de alguma maneira, alguma gestão. Vou dar um exemplo, né? A gente tem os processos em todas as áreas. Se a gente pensar assim, puxa, sábado à noite eu quero comer uma pizza. Para que a gente possa receber a nossa pizza em casa, existem alguns processos. Na verdade, lá na pizzaria, esse processo começa muito antes. Ele começa lá quando ele definiu o cardápio, ele vai ter que comprar os insumos, né, que ele precisa para produzir a pizza, ele vai ter que fazer os processos efetivamente, as etapas, as atividades da produção da pizza, até que na saída a gente tem uma pizza deliciosa, igual aquela que a gente vê na foto do cardápio. Então, o que são processos, né? O processo, ele possui alguma atividade e que para que a gente possa realizar essa atividade, ela tem entradas. Entradas são os insumos necessários, que podem ser os diversos tipos de recursos, que a gente vai processar e transformar em resultado, numa saída, para que a gente possa atingir um objetivo. Se a gente pensar na pizza, o que é o processo? Então, o processo da pizza é, seleciono os ingredientes, né? Eu vou pegar a massa, vou misturar lá o trigo, a farinha, vou colocar ovo, vou colocar água, vou misturar por tanto tempo, vou amassar tantos minutos, vou deixar crescendo. Não sou especialista em pizza, gente. Então, vou lá deixar a massa descansando um pouquinho, vou esticar a massa e vou rechear essa massa conforme o sabor da pizza escolhido pelo cliente. Vou colocar essa pizza no forno. Então, para eu fazer essa pizza, o que eu preciso? Dos ingredientes. Então, eu preciso da receita, porque senão eu não sei fazer a pizza. Eu preciso ter os insumos, então, o queijo, o presunto, a calabresa, dependendo do sabor, né, que eu vou fabricar. Então, eu tenho que ter a farinha, a água, o ovo. Então, isso são as entradas do meu processo. E o que é a saída? É aquela pizza deliciosa, cheirosa e saborosa que eu vou comer no meu sábado à noite. Para que eu possa ter essas entradas e saídas, eu vou ter fornecedores no início do processo, que pode ser tanto o fornecedor da minha matéria-prima, como pode ser também um fornecedor que é um cliente de um processo, que é um fornecedor do processo anterior. Então, a pessoa que elaborou o cardápio. Então, o cardápio vai ser uma entrada para que eu possa fazer a minha pizza, né? E eu vou ter a saída, que no final, essa saída vai para algum cliente. Esse cliente pode ser a pessoa que está comprando a pizza, ou esse cliente pode ser um cliente interno da empresa. Então, esses são os processos. Então, os processos, eles possuem atividades, entradas, responsáveis e saída. Então, a gente precisa ter para cada uma dessas etapas algum responsável definido. Agora eu quero falar com vocês sobre a importância dos processos. Então, eu expliquei para você o que são processos. Então, por que eles são importantes? Quando a gente tem processos bem definidos, a gente tem uma padronização. E a padronização é algo extremamente importante em qualquer negócio. Quando a gente tem processos padronizados, a gente minimiza erros e aumenta a consistência com relação ao que a gente está entregando. Ou seja, a gente consegue fazer da mesma forma mais vezes. A gente aumenta também a eficiência, porque a gente tem menos retrabalho, menos desperdício
e mais produtividade. E é o que todo empresário quer, ter um processo eficiente para a gente não desperdiçar recursos. Um processo bem definido, ele também melhora a questão da qualidade do produto ou do serviço, né, prestado. Então você tem uma entrega mais confiável para o seu cliente, consequentemente, você vai acabar tendo um cliente mais satisfeito. Não importa, veja, eu brinco que um cliente satisfeito fala para um cliente insatisfeito fala para 10. Só que esse era um discurso do passado, porque hoje um cliente insatisfeito fala para milhares de pessoas com as redes sociais. Então, a gente prezar pela qualidade do produto que a gente está vendendo ou do serviço que a gente está prestando é essencial e os processos ajudam muito para que a gente possa atingir esse objetivo. Além disso, processos ajudam a escalar o seu negócio. Como assim, Gisele? Eu vou ter um crescimento controlado. Porque se você começa a crescer sem ter a tua empresa organizada, sem ter o controle dos teus processos, a tendência é que você se perca e com isso ou você vai deixar de entregar ou você vai entregar com uma qualidade muito ruim. Então, se você pretende escalar, fazer o seu negócio crescer, é imprescindível que você tenha processos bem definidos. E por último, mas não menos importante, você ter processos bem definidos facilita no momento da contratação de novos colaboradores. Seja no momento do crescimento da sua empresa, onde você tem que contratar mais pessoas, seja no momento da substituição dos colaboradores, né? Por não importa o motivo. Quando entra um colaborador novo, eu não sei se essa é a sua dor, mas eu vejo isso acontecer diariamente nas empresas, você tem muitas perdas. Por quê? Quem detinha o conhecimento e quem sabia fazer aquele processo era aquele colaborador que trabalhava na sua empresa. No momento que ele sai e que entra um novo, ou no momento que você tem que aumentar o quadro, se você vai aumentar o quadro, você fica dependendo exclusivamente dessa pessoa. E se há uma troca, você acaba tendo perda de informação, porque era aquela pessoa que sabia executar. Então, quando você tem processos bem definidos, você normalmente tem processos documentados, o que facilita o treinamento de um novo colaborador. Quando esse colaborador ele entra, você já tem uma base definida de como ele tem que realizar o trabalho. E isso agiliza muito no seu processo, dá uma tranquilidade no momento de você fazer o seu negócio crescer. E quais são os impactos, quais são os riscos de não ter um processo bem definido? Então, primeiro problema, que eu acho que é um problema que existe em todas as relações, sejam no trabalho ou sejam na vida pessoal, que são os problemas de comunicação, né? Comunicação, ela acaba sendo realmente um problema real no dia a dia das empresas, mas que a gente pode de alguma maneira minimizar a partir de um processo bem definido, porque ali eu vou ter definição de quem são os responsáveis, o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Então, você depende menos de uma comunicação mais eficaz, passando de pessoa para pessoa, explicando sem ter uma base documental. Então, você pode ter riscos associados à questão de falhas de comunicação pela falta de um processo bem definido. Outra questão é a desorganização, e essa desorganização vai gerar perda de produtividade, desperdícios, tá? Retrabalhos. Essa desorganização, ela não ocorre quando você tem processos bem definidos, porque você sabe exatamente qual é o insumo, qual é o procedimento, qual é o manual, qual é o processo, qual é o recurso que você precisa para executar uma determinada atividade. Então, imagine, eu vou fazer a minha pizza, nossa, não sabia que tinha que comprar farinha. Se você tem um processo bem definido, você sabe todos os insumos necessários para que você possa fazer aquela atividade. Então, tendo processos bem definidos, isso não acontece. Não tendo, vai gerar esse problema aí com a organização do seu dia a dia. Além disso, a questão da dificuldade de substituir colaboradores, né? Então, sempre é mais difícil se você fica mudando o seu processo a todo instante e se isso não está documentado de alguma maneira.
Clientes insatisfeitos, esse é sempre um problema, né? Já comentei sobre isso, e é o que a gente não quer. Se você não consegue ter entregas consistentes, então o cliente hoje pede uma pizza e a sua pizza está maravilhosa. Da próxima vez, nossa, adorei a pizza daquele estabelecimento, vou pedir novamente. Quando ele pede novamente, a pizza vem ruim, a pizza vem menor, a pizza vem faltando recheio, vem com o recheio errado, vem faltando a borda. Ou seja, você não tem consistência nas suas entregas. Então, isso é um grande problema pela ausência de um processo bem definido. E o crescimento desordenado e muitas vezes insustentável. A empresa vislumbra a possibilidade de crescer, resolve abraçar essa causa, né, de fazer a empresa expandir, mas não está em condições de crescer ordenadamente. Ela não tem o processo estabelecido, as pessoas não sabem o que tem que fazer, não conseguem quantificar o que precisa de insumo e não conseguem garantir que a entrega chegue ao cliente na qualidade desejada. E quais são as etapas para você fazer um bom mapeamento de processos? Então, primeiro, escolha um processo crítico da sua empresa. A partir desse processo crítico, que ele já apresenta algum tipo de problema, você vai começar a trabalhar. Então, você vai escolher o processo crítico do seu negócio e você vai escolher uma metodologia. Existem várias metodologias para fazer mapeamento de processos. Esse que eu dei o exemplo da pizza é o que a gente chama de CIPOC. Então, você tem as atividades, você tem as entradas e os fornecedores dessas entradas, você tem as saídas e as partes interessadas, né? O cliente no final dessa saída. Esse é um bem simples, onde a maioria das pessoas começam. Mas nós temos também o diagrama de tartaruga, que eu adoro, né? Ele é mais completo, ele traz outras informações, além dessas 5, onde a gente pode agregar a questão dos registros que você precisa manter, né? A questão dos conhecimentos que você precisa, a questão dos processos anteriores e posteriores, riscos e oportunidades. Então, a gente pode trazer outras questões para complementar esse mapeamento utilizando o diagrama de tartaruga. E eu gosto muito também da elaboração de fluxograma de processos. Os fluxogramas são muito interessantes, porque como a gente faz a ordem, né, por onde as atividades passam, fica muito claro de quem são as responsabilidades. Além de a gente saber de quem são as responsabilidades, a gente consegue enxergar os gaps, ou seja, onde não tem nenhum responsável. Nossa, eu achei que era o João que fazia. O João diz, não, para mim era o Pedro. Então, quando a gente faz um fluxograma, a gente consegue identificar onde a gente tem os gaps. A gente também identifica onde você tem 2 ou 3 pessoas fazendo a mesma coisa, gerando perda de tempo e muitas vezes conflitos de informação. Então, eu dei um exemplo de 3 ferramentas que podem ser utilizadas, né, 3 metodologias que podem ser utilizadas para fazer esse mapeamento. Como que a gente faz? Você precisa observar as pessoas durante o trabalho e você tem que principalmente escutar as pessoas. Elas têm que relatar como elas trabalham, qual é a forma que aquilo é feito, que tipos de problemas ela tem. Então, você tem que realmente ir no local de trabalho para entender como aquele processo funciona. Você precisa formalizar de alguma maneira, documentar. Então, pode ser num papel, pode ser manual? Pode. Pode ser no PowerPoint? Pode. Pode ser usando um sistema específico, por exemplo, Visage, né? Ou Diagramsnet. Pode ser qualquer um desses ou qualquer outro que você considere pertinente. Mas qual é a ideia de você ter um fluxograma, de você ter um mapeamento de processos? É que você tenha isso documentado e disponível para que as pessoas possam consultar. Pode estar em meio eletrônico, pode estar em meio físico. Eu, particularmente, defendo a ideia de que tem que estar na gestão à vista. As pessoas têm que conseguir enxergar, olhar para saber se ela está cumprindo todas as etapas. Importante, defina quem faz, o que é feito, como é feito, né? Quem são os fornecedores, quais os recursos que você precisa. Então, existem todas essas etapas e quando a gente faz um bom mapeamento, isso vai ficar claro. Valide com a equipe. Eu já vi muita empresa
que ela senta, desenha o processo, mas não valida com quem executa. E aí perde totalmente o sentido. Então você vai ter uma equipe normalmente ali que vai estar trabalhando nesse desenvolvimento, mas é extremamente importante que você valide com quem executa, porque senão isso não vai sair do papel. E, por último, mas não menos importante, melhore continuamente. Não tem como a gente melhorar algo que a gente desconhece. Então, a partir do momento que você define os seus processos, você executa os seus processos, você consegue verificar onde você precisa melhorar, aonde não funciona. E é aqui que vem a tal famosa melhoria contínua. É a partir daqui que a gente vai conseguir fazer as coisas funcionarem melhor e que a gente vai conseguir fazer o nosso negócio crescer. Vamos falar agora dos principais erros que as empresas cometem ao mapear seus processos. Primeiro erro, mapear o que é o ideal e não o que a empresa faz. Então a gente fica assim no mundo das ideias, nossa, mas o perfeito para o meu processo funcionar, eu tinha que fazer assim, tinha que ir para aquela pessoa, eu tinha que ter essa entrada. Gente, mapear o ideal não vai funcionar, porque não é o que acontece dentro da empresa. Porém, se você desenhar o real sem fazer uma análise, também não vai funcionar, porque você tem que fazer uma análise do real para ver se o real é o correto. Porque eu vejo, quando eu faço os trabalhos de mapeamento de processo nas empresas, que o pessoal simplesmente escreve ou desenha o que faz. Só que o que ele está fazendo ou não está atendendo uma norma, ou está gerando um impacto negativo em outro processo, ou não é a pessoa correta para fazer. Então, a gente tem que desenhar o real, sim, porém o real ajustado para que atenda às necessidades da empresa. Segundo erro, ignorar a visão de quem realmente executa as atividades. Então, cria-se uma equipe multidisciplinar, muitas vezes contrata uma consultoria, os gestores sentam ali para definir, conversar e não consideram a opinião de quem faz realmente. Então a gente precisa entender a visão de quem está executando, porque é essa pessoa que realmente sente as dores do dia a dia. Ela sabe onde estão as dificuldades, de onde falha a documentação, a informação. Então, muito importante, não ignore a visão de quem faz. Terceiro, tentar mapear todos os processos de uma única vez. Gente, impossível. Mapear um processo de forma adequada demora, porque a gente tem que entender o que a pessoa faz, você tem que conversar com as pessoas, você tem que ver ela trabalhando, e tem que compilar tudo isso, e tem que validar isso. Então, você querer fazer todos os processos simultaneamente é um erro, porque as pessoas não têm tempo para isso e muitas vezes você acaba tendo conflito de informação. Então, escolha quais são os processos mais críticos e faça um a um para que você possa ter um bom resultado. Próximo erro, excesso de complexidade na hora de mapear o processo. Então, use linguagem simples, utilize uma ferramenta adequada, não queira complicar demais, porque às vezes você faz um mapeamento numa metodologia ou numa linguagem que não atinge todas as pessoas envolvidas naquele processo. Então, menos é mais. Sempre que possível, simplifique. Outro erro, não definir os responsáveis efetivamente pelos processos. Você tem processos definidos, mas as pessoas não sabem quem faz o quê. Então, é importantíssimo que fique claro quais são as responsabilidades de cada um dos envolvidos nesses processos. Próximo erro, não revisar ou não validar esses processos. Então, a partir do momento que você senta com a equipe e você desenha o processo, né, você define o processo, ele tem que ser validado com as pessoas que vão executar, e nós temos que nos lembrar que as coisas mudam. Então, um processo, ele não é estático, ele não está escrito na pedra. Da forma que você definiu, ele não vai ser assim a vida toda. Ao longo do tempo, mudanças vão acontecendo, ou por causa de melhorias que a gente vai implantando, ou por questão de necessidade, às vezes uma demanda de mercado, de cliente. Então, não esqueça, o erro é muito grave quando você não revisa seu processo, isso pode impedir o seu crescimento. Próximo erro,
não implementar na prática. Então, tudo é muito lindo, né? O papel aceita tudo, o sistema aceita tudo. E na hora de colocar em prática? Então, se define um processo muito lindo, muito bem feito e que ninguém pratica. Ou seja, você teve todo um trabalho de definir esse processo, não implementou, e quando muitas vezes você tenta implementar, as coisas já mudaram. E aí você perdeu todo o trabalho que você fez anteriormente. Então, definir um processo, o feito é melhor que perfeito. Esse processo ele pode não estar assim, ó, redondinho, mas defina, pratique, utilize e a partir do uso você vai entender o que você precisa melhorar, o que você precisa revisar. E aí sim, então, pratique, coloque ele para o jogo. E também é um erro do nosso dia a dia, né, na questão do mapeamento de processo, é ignorar oportunidades que esses processos nos trazem. Então, quando você está mapeando o processo, você identifica que existem melhorias ali que podem ser implantadas, mas às vezes você está tão assim, rígido naquele processo que você desconsidera isso. Então, aproveite esse momento para identificar melhorias e já estabelecer essas melhorias para o seu novo processo que está sendo definido. E por último, mas não menos importante, diria até o principal, as empresas acabam falhando porque elas têm muita pressa e elas definem pouco tempo, um tempo insuficiente para realizar o mapeamento desses processos. Mapear de forma adequada um processo requer tempo. E aí você pode me perguntar, Gisele, quanto tempo eu preciso para mapear o processo? Não sei. A resposta é aquela minha respostinha padrão? Depende. Depende do quê? Depende do qual processo, depende qual é o seu negócio, de que área a gente está falando, quantas pessoas envolvidas tem nesse processo. Então não existe uma regra. O fato é que você não pode se iludir que é algo que você vai fazer em 1 ou 2 horinhas. Isso vai demandar tempo. E se não for para fazer bem feito, às vezes, e veja, eu não estou falando perfeito, eu estou falando bem feito. Então, se não for para fazer bem feito, talvez seja melhor nem investir tempo e dinheiro para fazer isso. Você não precisa fazer o perfeito, porque o perfeito não existe. Então, pare, defina um tempo suficiente, né, conforme a necessidade de cada processo. Um processo vai ser muito mais rápido do que outro, mas o importante é que essa definição seja bem feita. E que ferramentas utilizar na hora de fazer o meu mapeamento de processos? A ferramenta é o que menos importa. O que importa realmente é a qualidade do processo do mapeamento. Eu sempre brinco, quando eu vou fazer esse trabalho junto às empresas, que eu sou advogado diabo, né? Então eu tô lá para questionar. Por quê? Como eu falei anteriormente, muitas vezes a pessoa senta e ela simplesmente escreve o que ela faz e precisa que alguém analise criticamente isso e diga, não, mas você tem certeza? Isso está correto? Será que você não precisaria mudar isso aqui? Será que isso não está impactando aquele outro processo? Então, mais importante do que a ferramenta em si é você ter uma análise crítica desse processo. Porém, as ferramentas são bem-vindas. Então, eu não sou muito tecnológico, Gisele. Eu gosto de fazer à mão. Então, eu vou desenhar bem bonitinho as caixinhas, eu vou fazendo um manual. Se estiver bem feito, não importa. Mas nós temos ferramentas, inclusive ferramentas gratuitas, que você pode utilizar para isso. Eu, por exemplo, quando pego clientes que são empresas muito pequenas, eu uso Excel. Você vai lá, numa planilha de Excel, você consegue fazer esse mapeamento. Pode ser no Word? Pode ser no Word, né? Eu quero fazer no PowerPoint, porque eu quero um visual legal. Beleza. Pode ser numa ferramenta online, onde eu tenho um quadro branco, onde eu vou escrever ali da forma que eu achar melhor? Pode. Tem alguns outros sistemas, eu uso bastante 2 que são gratuitos e que são fáceis de utilizar. Um é o Visage, que eu gosto bastante de utilizar, e tem o Diagramsnet, que é do Google, e que também você pode utilizar como ferramenta. Você tem várias opções de visual, né, de layout, para fazer o seu mapeamento. Então, lembre-se, às vezes as pessoas valorizam demais a ferramenta e esquecem da qualidade do trabalho que ela tem que fazer. Então, pense bem, um mapeamento bem feito é importante, independente da ferramenta que você vai utilizar.
Pessoal, e para finalizar, processos são a espinha dorsal de qualquer negócio. Se você não tem um processo bem definido, é como se você estivesse dirigindo numa estrada sem GPS, sem saber qual a direção tomar para você chegar ao destino. Então, é extremamente importante. Processos são fundamentais para o sucesso do seu negócio. Evitam falhas, aumentam a produtividade e garantem o crescimento sustentável da sua empresa. Então, eu te convido a hoje escolher um processo que é crítico na sua empresa e começar a fazer o mapeamento ainda agora, esta semana. Reavalie e melhore os seus processos de uma forma contínua. E se você curtiu esse conteúdo, deixa aqui um like, comenta aqui embaixo qual que é o processo mais crítico da sua empresa e que você precisa realmente tomar a iniciativa agora para organizar. E se você conhecer alguém que precisa saber mais sobre esse conteúdo, compartilha. E a gente se vê aí num próximo vídeo. Mas, se ainda assim você precisar de ajuda para implementar, para mapear os processos do seu negócio, procura a ALT. Nós podemos ajudar você a fazer o mapeamento dos processos da sua empresa.